Bom, gente, nós vamos ver uma aula de arranjo simples. Para entender o que é o arranjo, vamos pensar nessa situação. Quais os números de dois algarismos podemos formar com os algarismos 2, 5 e 7? Então, ele é arranjo que ele não vai repetir os algarismos. Nós vamos formar números de dois algarismos distintos. Então, por exemplo, se eu começar o número com o número 2, eu só vou usar dois algarismos. Então, eu posso colocar o 2 com o número 5 e o 2 com o número 7. Se eu juntar o 2 com 5, forma o número 25. Se eu juntar o 2 com 7, forma o número 27. Eu poderia começar o meu algarismo com 5. Se eu começar com 5, eu posso juntar o 5 com 2 ou com 7. Então, aqui eu teria o número 52 e o número 57. Ou eu poderia começar com o número 7. Eu juntaria o 7 com 2 ou com 5. Ficaria o número 72 e o número 75. Então, quantos números de dois algarismos eu consegui formar? Ó, eu formei o número 25, o número 27, o número 52, o número 57, o número 72 e o número 75. Ou seja, eu consegui formar 6 números com dois algarismos distintos. Por que ele é arranjo? Se eu imaginar aqui, ó, o número 25, quando eu inverto a ordem, ao invés de colocar o 2 com 5, eu coloco o 5 com 2. Eu tenho um número diferente? Tenho. 25 é diferente de 52. Então, a ordem dos algarismos é importante. Se eu inverto a ordem, eu tenho um novo agrupamento. Então, quando isso acontece, esse problema é de arranjo. Eu só fiz isso para demonstrar o que é um arranjo. Quando a gente for trabalhar os problemas, não importa quais são os números que eu formo, e sim quantos são os números. Ou seja, eu teria que chegar na resposta do problema que eu tenho 6 números com dois algarismos. Como que nós vamos chegar nesse número 6? Vou explicar para vocês. Ó, gente, então, como que eu resolveria essa questão pela fórmula de arranjo? Quantos números de dois algarismos podemos formar com os algarismos 2, 5 e 7? Este é um problema de arranjo, então nós vamos fazer pela fórmula. Nós temos arranjo. Dentro desse conjunto, eu tenho quantas opções de número? 3. Então, o total de elementos é 3. E tá pedindo para fazer agrupamento somente com dois algarismos. Então, aqui eu vou colocar o número 2. Ó, então 3 é porque o meu conjunto tem 3 números. E aqui 2 porque eu quero formar números de dois algarismos. Então, como que eu resolvo isso? Aqui o arranjo entre 3 e 2, eu faço 3 fatorial sobre o denominador, eu faço 3 menos 2 fatorial. Como que a gente resolve isso? 3 fatorial sobre, quanto é 3 menos 2? 1 fatorial. Agora, quando é fração, lembra que eu vou desenvolver o 3 até chegar no denominador 1? Então, vou fazer 3 vezes 2 vezes 1 fatorial sobre 1 fatorial. A gente simplifica, 1 fatorial com 1 fatorial dá 1. Sobrou o quê? 3 vezes 2, que é 6. Então, com esses 3 algarismos, eu consigo formar 6 números com 2 algarismos. Gente, como que nós vamos resolver esses outros exemplos? O arranjo entre 6 e 5. Então, qual que é a fórmula do arranjo? Eu faço 6 fatorial sobre, faço esse menos esse fatorial. Então, 6 menos 5 fatorial. Isso é igual. 6 fatorial eu copio e aqui eu faço 6 menos 5 é 1 fatorial. Agora eu vou decompor o 6 até chegar no 1. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 fatorial sobre 1 fatorial. 1 dividido por 1 dá 1 mesmo. Sobrou o quê? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 720. A letra B. 9 fatorial, eu quero saber o arranjo entre 9 e 3. Então, eu faço 9 fatorial sobre 9 menos 3 fatorial. Isso é igual a 9 fatorial sobre 9 menos 3 é 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor o 9 até chegar no número 6. Então, vou fazer 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre
6 fatorial. Esse com esse eu simplifico, porque 6 dividido por 6 dá 1. Sobrou o quê? 9 vezes 8 vezes 7, que é igual a 504. Bom, gente, no exemplo 2, no concurso de beleza que participam 10 candidatas, de quantos modos diferentes pode ser formado o grupo das 3 primeiras colocadas? Este problema também é de arranjo, por quê? Vamos pensar, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira colocada. Vamos supor que a aluna Ana ganhou em primeiro lugar, a aluna Bela em segundo lugar e a Carol em terceiro lugar. Se eu inverter a ordem, eu coloco a Carol em primeiro lugar, coloco a Ana em segundo lugar e a Bela em terceiro lugar. Eu tenho a mesma situação? Ganhar em primeiro lugar é a mesma coisa que ganhar em segundo? Não. Então, quando eu inverti a ordem, então um novo agrupamento é porque é um problema de arranjo. Então, eu resolvo assim, é um problema de arranjo. Nesse grupo, eu tenho 10 candidatas, então aqui eu coloco o número 10. Eu vou fazer agrupamento de 3. Então, arranjo de 10 em 3. Sempre o maior número vem na frente. Para resolver, eu faço 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Isso é igual a 10 fatorial sobre 10 menos 3 é 7 fatorial. Agora, o que eu faço? Eu vou decompor o 10 até chegar no número 7. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. Simplifico, 7 dividido por 7 dá 1. Sobrou o quê? 10 vezes 9, que é 90. 90 vezes 8, 720. Então, isso é igual a 720 possibilidades de formar o grupo das 3 primeiras colocadas. Então, é isso. Agora, façam os exercícios propostos.